Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar o filtro rejeita-banda ou rejeita-faixa, partindo desde a fundamentação teórica, análise de circuito, até a parte experimental na bancada de ensaios. Para essa aula, pessoal, é importante que você tenha visto antes o vídeo da aula 149, que foi quando nós estudamos os filtros passa-faixa, ou passa-banda. Isso porque as equações são praticamente as mesmas, Na verdade, o que a gente precisa aqui é apenas trocar a posição ali do circuito ressonante com a carga, E o que vai modificar ali é basicamente a representação do nosso divisor de tensão. Se você viu a aula 149, provavelmente você sabe do que eu estou falando. Caso não tenha visto ainda, tá, pessoal? O link para a aula 149 está na descrição desse vídeo, tá? Tem sempre ali uma lista de vídeos de referência, onde tem ali os assuntos prévios, que já foram abordados, que fundamentam ali essa aula, ok? Vamos lá, então. Observe na figura 1 que o filtro rejeita-faixa tem um efeito oposto do filtro passa-faixa. Então, partindo do circuito visto na figura 2, as equações 1, 2 e 3 são as mesmas que nós vimos lá no circuito passa-faixa. Mas para um cálculo de tensão de saída, que agora é mínima na frequência de ressonância, a expressão 4 é usada. Então, nada mais é do que, novamente, a aplicação da regra dos divisores de tensão. Para o circuito rejeita-faixa da figura 3, é aplicado um circuito ressonante em paralelo e, conforme vimos lá na aula 149, as equações 5, 6 e 7 são as mesmas. Entretanto, para a tensão de saída mínima na ressonância, devemos aplicar a expressão 8. Então, de forma geral, pessoal, nós podemos implementar um filtro rejeita-faixa utilizando um circuito ressonante em série em paralelo com a saída do filtro, certo? Ou, no caso agora, com um filtro ressonante em paralelo em série com a entrada do filtro. E ainda, pessoal, da mesma forma que nós vimos para o filtro passa-faixa ou passa-banda, o filtro rejeita-faixa também pode ser constituído a partir de um filtro passa-baixa e um passa-alta. Mas ao invés da configuração em cascata, como vimos lá no filtro passa-faixa, nós fazemos então a configuração em paralelo, como mostra a figura 4. A frequência baixa F1 pode passar pelo filtro passa-baixa com pouca atenuação, enquanto a frequência mais alta, F2, pode passar pelo ramo paralelo do filtro passa-alta. Então, antes da gente ir para a bancada, ver na prática o comportamento desse tipo de filtro, vamos a um exemplo numérico. Para o filtro rejeita-faixa, visto na figura 5, determine a frequência de ressonância. Bom, nesse caso, pessoal, a frequência de ressonância é 1 sobre 2π raiz de LC. Atribuindo os valores, nós temos 2,858 kHz. No item B é pedido para a gente calcular o fator de qualidade ali do circuito ressonante e a largura de banda, para a tensão de saída. Então, o fator de qualidade, que é a reatância indutiva dividido pela soma das resistências, atribuindo os valores, é de 9,332. E a largura de banda, que é a frequência de ressonância dividido pelo fator de qualidade, dá ali 306 Hz. No item C é pedido para a gente traçar o gráfico do ganho desse filtro, Então, a tensão de saída em relação à tensão de entrada para a faixa de frequência de 1 kHz a 10 kHz. E para isso, então, mais uma vez, vamos usar o LT-Spice. Então tá aí, pessoal, nosso filtro rejeita a faixa, que conforme nós estudamos, na frequência de ressonância, ou em torno dela ali dentro da banda de atenuação, o circuito ressonante aqui formado por R2, L1 e C1 terá baixa impedância, Mais especificamente na frequência de ressonância, nós teremos a impedância equivalente desses componentes aqui, dada apenas ali por R2, que tem um valor bem pequeno. Então, uma pequena parcela da tensão estará disponível na saída. Vamos executar a simulação aqui e vamos ver graficamente isso, A tensão de saída, então, é obtida aqui logo acima de R2. Utilizando agora ainda o gráfico em dB, deixa eu colocar o cursor aqui. Vamos buscar aqui na frequência de ressonância, que é onde nós vamos ter a maior atenuação do sinal. Vou dar um zoom aqui. Em 2,858,
que dá esse ponto aqui, pessoal. Olha lá, menos 13,4 dB, né? E a margem de fase aqui praticamente em zero. Tá? Se eu colocar aqui, pessoal, para a gente ver o sinal completo, é onde nós temos aqui na linha pontilhada a passagem por 0 grau, né? Então, bem próximo aí dessa posição, né? E ao mesmo tempo o ponto de maior atenuação do sinal. Eu vou colocar a escala aqui vertical linear para a gente ver em nível de tensão, uma vez que eu estou aplicando na tensão de entrada, observe aqui 1 volt, né? Então, nessa condição, a minha tensão de saída na ressonância ali está dando 212,9 milivolts, né? O sinal está fortemente atenuado nessa frequência, né? Na ressonância. Já para frequências menores ali do que a frequência de ressonância, o nosso filtro deixa passar, ou seja, ele deixa passar aqui as baixas frequências, ainda com ângulo de fase aqui pequeno, né, de menos 2 aproximadamente aqui, graus, correto? Conforme a frequência vai se aproximando da ressonância, eu começo a entrar então na banda de atenuação, né, que nesse caso aqui está em torno de 153 Hz para cada lado, né? A banda de atenuação aqui, né, é de 306 Hz. Então, o sinal aqui é fortemente atenuado nessa faixa de frequência, ou banda de atenuação, e para frequências maiores, o filtro volta a deixar passar esses sinais, né? Sinais com esses valores de frequências maiores. Bom, agora nós vamos para a bancada, né, ver na prática aí o comportamento desse filtro, mas antes, pessoal, peço que vocês deixem o seu like aí, caso esse vídeo, né, esteja ajudando vocês aí nos seus estudos, né? Então, aproveite e verifique se você está inscrito no canal, né, ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas, ok? Bom, vamos trabalhar então. Bom, pessoal, esse é o circuito que nós vamos usar aqui no teste, né? Então, nós temos um resistor de 220 ohms, tá? E em série aqui nós temos o indutor, tá? No caso aqui é um indutor de 5,9 mA com uma resistência série de 2,4 ohms. E a capacitância aqui de 1 microfarad, tá? Então será essa a configuração que nós vamos utilizar. O sinal de entrada vai vir por aqui, né? Onde eu estarei medindo com o canal 1 do osciloscópio, né? Que vai estar aqui em amarelo. E o canal 2 aqui em verde vai estar pegando o sinal na saída do filtro, tá? Vocês podem observar aí nessa figura com todos os parâmetros, né, com relação à frequência de corte aí, que nesse caso deu 2,72 kHz, e devido ao baixo fator de qualidade, a largura de banda aí é relativamente larga, né? Mas esses componentes eles foram selecionados para que vocês vejam, principalmente no último experimento aqui, de uma forma bastante perceptível a atuação desse filtro, ok? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aplicando o sinal em baixa frequência, aqui com o gerador de funções, então eu vou incrementando o valor da frequência para vocês observarem o efeito da atenuação do sinal na saída do filtro e também com relação à fase, tá? Esse primeiro teste aqui, conforme nós já fizemos lá no filtro passa faixa e também no filtro passa baixa e no passa alta, né? Agora reproduzido aqui no rejeita faixa. Habilitando a saída do gerador de funções, estamos ali com 100 Hz e uma amplitude de 0,2 volts de pico a pico, tá? Então observe que o sinal está praticamente em fase, né, para baixas frequências, uma vez que nós estamos fora da banda de rejeição. E agora vamos começar a incrementar o valor aqui da frequência para a gente ver o efeito, né? Então observem lá que conforme eu vou aumentando a frequência, a fase está aumentando, né? No caso ali, a tensão de saída está cada vez mais atrasada em relação ali ao sinal de entrada. 400 Hz aqui no caso, aumentando ali para 1K, observe que o sinal já está ali sofrendo uma forte atenuação, né? Isso porque nós já entramos na faixa de rejeição do filtro.
Agora vamos continuar subindo aqui o valor da frequência até atingir ali aproximadamente 2,72 kHz, que será a frequência de ressonância, né? Então observe que vai diminuindo a amplitude da tensão e o sinal de saída cada vez mais atrasado em relação ao sinal de entrada. E aqui, pessoal, em 2,1 kHz nós temos o sinal muito atenuado, né? E continuando a aumentar a frequência, o que nós vamos esperar? Que agora a amplitude do sinal volte a aumentar, certo? E agora a fase da tensão de saída vai ser ao contrário. Agora a tensão de saída está adiantada em relação à tensão de entrada, né? Saindo ali da frequência de ressonância, conforme vai distanciando, a amplitude da tensão de saída também vai aumentando, né? Ou seja, estou saindo da faixa de rejeição, né? Na frequência ali, ou da banda de atenuação. E conforme eu vou aumentando a frequência aqui, né, a tensão de saída vai se aproximando da tensão de entrada. Para a gente ver isso de uma forma mais ampla, eu vou trocar o cabo aqui do gerador de funções para o osciloscópio e nós vamos então traçar o diagrama de Bode. Olha lá, pessoal, para esse teste, né, ele vai estar sendo feito aqui desde 100 Hz até 40 kHz, com amplitude também de 200 mV de pico a pico. Aí eu vou tirar uma quantidade maior do que nas outras aulas, tá? Vou colocar 300 pontos aqui. A gente tem uma resolução maior, porque conforme vocês vão observar, a gente precisa de bastante amostras aí para ter o valor do ganho na frequência de ressonância com uma boa precisão, né? Então eu vou iniciar aqui o teste e vou acelerar um pouco o vídeo, tá? Porque com 300 pontos aqui, ele se torna um pouco lento. E a gente já volta aqui para comentar os resultados. Bom, pessoal, aqui está a resposta em frequência. Lembrando que em azul nós temos a resposta do ganho do filtro em dB, em vermelho nós temos a fase, ok? Então, no caso ali, para baixas frequências, né, aqui do lado esquerdo da tela, né, nós temos os valores aqui. O ângulo de fase, menos 8 graus aproximadamente aqui em 100 Hz, e o ganho praticamente ali 0 dB, ou seja, fora da faixa de atenuação, né? Nós temos que o filtro está deixando passar os sinais ali, então, de baixa frequência. Conforme nós vamos entrando dentro da faixa ou da banda de atenuação ali, nós vamos então tendo uma queda do ganho do filtro, né? Vai tendo uma redução. Ó, por exemplo, aqui em 640 Hz nós temos menos 3 dB e o ângulo de fase ali em 45 graus negativo, né? A gente pode considerar que já estamos dentro ali, né, da faixa de atenuação, onde o ganho do filtro aqui cai de forma bastante acentuada, até atingir ali o ponto máximo, e nesse caso aqui está acontecendo no ponto de medição de 2,04 kHz, né, ou 2040 Hz. É bastante próximo do valor calculado ali, conforme a gente viu no começo dessa fase de experimentos, né? Então, aqui seria então a nossa frequência de ressonância, onde o filtro tem a sua maior atenuação, né? Uma vez aqui que os elementos reativos apresentam a mesma reatância, né? Então eles vão se cancelar e vai ficar apenas a resistência séria aqui do indutor, que é de 2,4 ohms, um valor muito pequeno que formando ali o divisor de tensão com a resistência de 220 ohms, né, que está na entrada do filtro, pouca tensão vai ficar sobre esse resistor, né? Ok. Passando então dessa frequência para valores maiores, então nós começamos a sair ali da frequência de ressonância e agora o nosso filtro apresenta uma fase positiva, 81 graus, né, aqui em 2,346 kHz, né? O ganho do filtro está ali em menos 20 dB. Conforme vai aumentando a frequência, né, agora a gente tem que a fase vai reduzindo
certo? E o ganho do filtro começa a aumentar novamente. Vamos chegar ali no menos 3 dB novamente, para a gente ver ali qual é a frequência que isso está acontecendo. Ó, aproximadamente aqui nessa frequência, ó, 6,763 kHz, nós temos ali menos 3 dB em 44,21 graus, né? Conforme vai aumentando aqui, novamente o filtro deixa passar o sinal, né? Já que nós estamos saindo da banda de atenuação, a fase ali, né, tende a ir para zero conforme a frequência vai aumentando. Ó, em 40 kHz, ângulo de fase 8,35 graus, né? E o ganho do filtro aproximadamente aí 0 dB, ou seja, saímos ali da banda de atenuação. Ou seja, sinais ali próximos à frequência de ressonância, pessoal, ali em 2,04 kHz, vão ser fortemente atenuados, ou seja, o filtro vai atenuar de forma muito significativa, né? Dá para ver aí uma queda muito abrupta do ganho do filtro. Já para frequências abaixo ou acima desse valor, o filtro vai deixar passar, então ele está rejeitando uma faixa de frequências, daí vem o nome do filtro, rejeita a faixa ou rejeita a banda. Agora vamos ver então esse filtro aqui atuando com o sinal de áudio. Aí está a nova configuração do circuito, tá, pessoal? Então eu adicionei essa chave aqui, né, conforme vocês veem aí na figura também, para direcionar a entrada do amplificador de áudio, né, ou diretamente no cabo de áudio, ou se ele vai pegar o sinal da saída do filtro, tá? Então, dependendo da posição aqui da alavanca da chave, eu vou estar conectando um amplificador de áudio aqui em uma dessas duas opções. Vou posicionar aqui o microfone e já inicio o teste. Bom, então nós temos aí o áudio sem a atuação do filtro, né, nesse primeiro momento. E agora o sinal filtrado. Então é possível notar aí que o som está fortemente modificado pelo filtro, né? Bom, agora é hora de treinar, né? Então faça o download da lista de exercícios, né? O link está na descrição desse vídeo. E depois eu vou subir um vídeo com a solução, né, desse exercício para que você possa conferir o teu desempenho, né? O link desse vídeo com a solução também vai estar aqui na descrição desse vídeo assim que ele estiver disponível, né? Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, né? Deixe o seu like caso tenha gostado desse vídeo e verifique a sua inscrição no canal, né? Ative as notificações para ser avisado aí sobre as próximas aulas e fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários, ok? Forte abraço e até logo!